Estamos vivendo tempos de enorme tensão global, onde cada movimento estratégico parece nos aproximar de algo maior, algo decisivo. Recentemente, o mundo assistiu a um ataque devastador, o mais surpreendente até agora. Os Estados Unidos, utilizando seu temido bombardeiro B-21, desferiram um golpe massivo contra o Irã. Essa não é apenas mais uma operação militar. Esta é a maior arma da atualidade sendo usada em um momento crítico. Para alguns, isso pode parecer um movimento natural de defesa, mas e se houver algo mais por trás? Será que estamos caminhando para o momento mais aguardado da história? As profecias, tantas vezes discutidas, estão começando a se desenrolar diante dos nossos olhos? E o que significa essa ação no contexto da crescente tensão no Oriente Médio, com Israel, Síria e Hezbollah se preparando para o que parece ser um confronto final? Hoje, vamos desvendar o que essa ação revela e o impacto que ela pode ter nos eventos futuros. Prepare-se, porque o que está por vir pode mudar tudo o que conhecemos. Os eventos recentes envolvendo Israel e Irã têm gerado um cenário que para muitos, parece ecoar profecias antigas sobre o fim dos tempos. Quando vemos as tropas israelenses e iranianas se enfrentando em um conflito direto, especialmente com o Hezbollah e aliados da Síria e do Líbano se aproximando, não é difícil fazer uma conexão com os textos bíblicos. O caos na região é apenas um vislumbre do que podemos enfrentar futuramente. Devemos estar atentos a cada detalhe, pois esse cenário pode estar se desenrolando mais rápido do que imaginamos. Além disso, o envolvimento de potências globais, como os Estados Unidos, que tomam decisões militares estratégicas e afetam diretamente a guerra entre Israel e Irã, amplifica o impacto desse conflito. Podemos estar à beira de uma terceira guerra mundial? Quando refletimos sobre esses acontecimentos, somos forçados a questionar: até onde esses desdobramentos podem chegar? O preço que pagamos por guerras assim não é apenas econômico ou político, mas espiritual. Como as pessoas comuns podem se preparar para algo dessa magnitude? A questão é: o que tudo isso revela sobre o Anticristo e a Grande Tribulação? Será que essa escalada de violência é o prelúdio para o fim do mundo? Precisamos olhar para as Escrituras e conectar os pontos. Grandes conflitos como esse entre Israel e Irã não acontecem no vácuo. Existe algo maior acontecendo, algo que vai além da política ou das fronteiras. E é aqui que a conversa realmente começa. Será que estamos prontos para o que vem a seguir? O ataque dos Estados Unidos ao Irã, utilizando os bombardeiros B-21, foi um movimento estratégico de peso. A intenção clara de enfraquecer a capacidade de resposta do Irã é uma jogada ousada e preocupante ao mesmo tempo. Esse tipo de ação nos faz pensar sobre como grandes potências estão moldando o cenário global, e como isso afeta diretamente as nações vizinhas, como Israel e Síria. A destruição dos depósitos de mísseis iranianos pode ter impedido um ataque em larga escala, mas também desencadeou uma série de reações em cadeia. O impacto de uma ofensiva dessa magnitude não é apenas militar, mas psicológico e estratégico. Como isso influencia a nossa leitura dos tempos finais? Esse ataque não se limita apenas ao campo de batalha. O uso de uma arma tão avançada como o B-21 demonstra que estamos entrando em uma nova era de guerra tecnológica. As nações, como o Irã e seus aliados, certamente não deixarão barato, e já vimos como o Hezbollah e outras forças pró-Irã têm se movimentado nas regiões fronteiriças. O cenário antes já tenso, agora está à beira de uma explosão. E se essa escalada se intensificar? Como devemos interpretar o uso de uma força tão devastadora à luz das profecias? Para muitos, isso é um sinal claro de que o relógio está correndo para o fim dos tempos. Mais do que nunca, o mundo precisa estar preparado. Não apenas militarmente, mas espiritualmente. O uso de tecnologias avançadas e o confronto direto entre nações poderosas trazem à tona um nível de complexidade que poucos conseguem prever. A pergunta que surge é: será que estamos caminhando para um cenário onde a grande tribulação se manifesta a partir desses conflitos? Não podemos ignorar o que está diante de nós. Esses sinais estão aí para nos alertar e nos preparar para o que está por vir. O contra-ataque iraniano não era algo inesperado. Logo após o ataque massivo dos Estados Unidos, o Irã reforçou suas defesas, e suas milícias espalhadas na Síria e no Iraque não demoraram a agir.
As tropas americanas, posicionadas estrategicamente no Oriente Médio, se tornaram alvo de ataques coordenados, trazendo ainda mais tensão à região. Podemos ver que essa reação foi uma demonstração de força do Irã, um lembrete de que mesmo quando pressionado, o país mantém poder de fogo. Essa escalada é um reflexo de que nenhum grande conflito termina sem um revide. E aqui surge a pergunta: até onde essa guerra pode ir? Esses ataques mostram a complexidade das alianças regionais. A Síria, por exemplo, serve como um campo de batalha secundário para o Irã, assim como o Iraque. Milícias como o Hezbollah, ligadas diretamente ao regime iraniano, entram em ação como extensões do poder iraniano. E ao ver a maneira como essas forças operam, percebemos o quanto esse conflito pode se expandir. Não estamos falando apenas de Israel e Irã, estamos observando uma região inteira em convulsão, com grandes potências envolvidas direta ou indiretamente. Esse é o cenário perfeito para o que as profecias chamam de fim dos tempos e o surgimento de figuras como o Anticristo. Diante de tudo isso, o mundo precisa entender que esse tipo de conflito tem o potencial de se transformar em algo muito maior. Estamos falando de uma guerra que não se limita à troca de mísseis, mas que toca na alma das nações e de suas crenças. Será que essa é a faísca que dará início à Terceira Guerra Mundial? Para muitos, essa escalada é mais um sinal de que estamos nos aproximando da grande tribulação. Mas o que podemos fazer a respeito? Talvez seja a hora de refletirmos sobre como nos posicionamos frente a esses acontecimentos e nos prepararmos para o que está por vir. O mundo inteiro está observando com preocupação o desenrolar desse conflito entre os Estados Unidos e o Irã. As movimentações militares têm consequências que vão muito além dos campos de batalha. A possibilidade de uma escalada desse conflito gera um efeito dominó em várias esferas, especialmente no comércio global. Não é só a segurança que está em jogo aqui, mas também a estabilidade econômica de várias nações. A elevação dos preços do petróleo, por exemplo, já começou a ser sentida, e sabemos que esse é apenas o início de um possível colapso financeiro que afetaria diretamente o custo de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Como lidaremos com isso? O impacto não se limita ao setor energético. Com o aumento das tensões, o fluxo de mercadorias, especialmente no Oriente Médio, que é uma rota crucial para o comércio global, pode ser seriamente comprometido. Quando grandes potências entram em conflito, todas as nações sentem o peso das consequências. O aumento dos preços do petróleo é apenas uma das muitas preocupações. O custo dos alimentos, dos bens de consumo e até mesmo a estabilidade das moedas podem sofrer grandes oscilações. É como se o mundo estivesse à beira de um abismo econômico. Isso nos faz questionar: até que ponto estamos preparados para um cenário de crise global? Não podemos ignorar o fato de que esses eventos podem ser apenas o começo de algo muito maior. O impacto econômico de uma guerra de grandes proporções pode ser devastador, e o fato de especialistas estarem soando o alarme deve ser levado a sério. Podemos ver paralelos entre o que está acontecendo hoje e as descrições dos tempos finais mencionadas nas Escrituras. O que estamos presenciando pode ser a preparação do palco para o fim do mundo. A grande tribulação pode estar muito mais perto do que imaginamos, e os sinais estão à nossa volta, tanto no campo econômico quanto no campo espiritual. Diante de todo esse cenário, o que nos resta é questionar o que o futuro nos reserva. Sabemos que os conflitos no Oriente Médio nunca são simples, e a guerra entre Israel e Irã pode ser um prelúdio para algo muito maior. Vimos como as profecias mencionam conflitos envolvendo essas nações nos tempos finais. Não estamos apenas observando eventos isolados, estamos diante de uma série de acontecimentos que parecem convergir para um ponto crucial da história. É difícil prever o que virá, mas devemos estar atentos a cada movimento, pois eles podem desencadear algo sem precedentes. Estamos prontos para isso? Além das questões militares, precisamos considerar o impacto político e religioso desses acontecimentos. A ideia de que o anticristo pode surgir em meio a esse caos não é mais tão distante para muitos estudiosos de escatologia. A busca por soluções políticas, por uma figura que traga paz em meio ao conflito, é o cenário perfeito para a ascensão de uma liderança global. O que a história nos ensina é que, muitas vezes, líderes carismáticos aparecem em momentos de crise profunda. E agora,
com as nações se enfrentando, podemos estar mais perto do que nunca de testemunhar eventos que antes pareciam relegados ao campo da ficção. Será que estamos vivendo os capítulos iniciais do fim do mundo? Olhando para o futuro, é essencial refletirmos sobre como devemos nos preparar. Não estamos apenas falando de estar atentos às notícias, mas também de uma preparação espiritual e emocional. A grande tribulação pode ser o próximo grande evento profetizado, e não há como prever o quão devastador isso será. O importante é que estejamos preparados para enfrentar tempos de incerteza, buscando conhecimento e fortalecendo nossa fé. A pergunta que fica é: estamos realmente prontos para o que está por vir, ou estamos apenas observando de longe sem nos darmos conta de que estamos no meio do desenrolar de algo muito maior? Agora que você compreendeu a gravidade e os desdobramentos desse ataque devastador, é hora de refletirmos sobre como tudo isso afeta nossas vidas. Estamos preparados para as mudanças que esses conflitos trarão? Será que conseguimos perceber o papel que essas nações desempenham nos eventos que podem moldar o nosso futuro? A verdade é que o conhecimento é a chave para nos prepararmos para o que está por vir. Então, eu te convido a aplicar tudo o que aprendeu aqui e continuar acompanhando cada movimento estratégico. Afinal, as peças desse jogo já estão se movendo, e precisamos estar prontos. Agora, me diga: você acha que está preparado para lidar com o impacto desses eventos? O que você vai fazer diferente a partir de agora? Refletir sobre isso pode te levar a decisões que transformarão sua visão sobre o mundo e sobre o que está por vir. E se você quer continuar adquirindo esse tipo de conhecimento, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Temos muito mais para desvendar juntos.